você abre a tua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler o verso 9 a 11. Qual que é o título? Nós vamos continuar, hoje vai ser parte 2 da mensagem do domingo passado, como viver uma vida agradável a Deus. Nós vamos continuar, esse tema continuou no meu coração e nessa semana, lendo o livro de Colossenses, me saltou aos olhos aqui algumas coisas tão importantes nesse tema de viver uma vida agradável a Deus. E eu quero continuar então explanando, trazendo aí alguns princípios, algumas verdades da palavra de Deus para as nossas vidas, sobre como viver uma vida que agrada a Deus. Acharam em Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do 9 ao 11. Todo mundo aí? A palavra de Deus diz assim: por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dEle, para que possam suportar tudo com paciência. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos com humildade, Senhor, diante da Tua palavra e desejosos de ouvir a Tua voz, Senhor. Eu oro, Deus, para que todas as vozes se calem nessa noite e que a única voz que permaneça seja a voz do Teu Espírito no nosso espírito, Senhor. Fala com cada um de nós, revela a Tua vontade, Senhor. Eu oro, Deus, para que haja clareza cristalina sobre a Tua vontade, sobre quem Tu és, sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nós, como discípulos de Cristo, possamos alinhar o nosso coração com o Teu coração, Senhor, e assim vivermos uma vida agradável a Ti, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Colossenses, esse trecho que nós lemos, é parte de uma oração que o apóstolo Paulo faz para os irmãos de aos Colossenses. E Paulo ele vem falando a respeito do amor e da fé que eles tinham. Quando ele diz ali, por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, desse amor que eles tinham, da fé que eles tinham, Paulo ele diz que eles nunca pararam de orar em favor daqueles irmãos. E a oração de Paulo aqui, ela nos revela alguns pontos importantes sobre como nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. Quem quer agradar a Deus aí? Amém? Eu creio que esse é um desejo genuíno de todo seguidor de Cristo. Por mais difícil que seja a nossa vida, por mais contraditório que muitas vezes seja a nossa vida, por mais falhos que nós sejamos, e todos nós somos, eu creio que aquele que é nascido de Deus, ele carrega consigo um desejo ardente de viver uma vida agradável a Deus. Como eu disse a semana passada, esse deve ser o maior objetivo de vida de um seguidor de Cristo, ser como Ele, ser parecido com Jesus, e assim vivemos uma vida agradável a Deus. E aqui Paulo, nessa oração que ele faz por esses irmãos colossenses, ele traz dois pontos importantes, ou dois requisitos que ele entende que são necessários para que a gente possa viver uma vida agradável a Deus. Eu quero trazer para vocês e conversar um pouco com vocês sobre isso. A primeira coisa que Paulo ele fala aqui
é o seguinte, ele diz: nunca paramos de orar em favor de vocês. Então o primeiro pedido que ele faz: pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua verdade. Aliás, com o conhecimento da sua vontade. Então a primeira coisa que Paulo pede a Deus, e ele ora por pessoas que já seguiam a Cristo. Então ele está orando por cristãos, ele não está orando por pessoas incrédulas, por pessoas que não conheciam a Deus. Ele fala: olha, eu oro para que vocês sejam cheios, com todo o conhecimento a respeito da vontade de Deus. Então Paulo entendia que para que eles pudessem viver uma vida agradável a Deus, eles precisariam estar cheios, plenos do conhecimento da vontade de Deus. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês aqui é a necessidade de nós conhecermos a vontade de Deus. E esse é um tema muito amplo, e eu não é o objetivo tratar dele como um todo, mas eu quero trazer uma particularidade a respeito do conhecimento da vontade de Deus. A primeira delas é que eu creio, não só por aquilo que a Bíblia nos fala, mas por experiência de vida com Deus, que Deus tem prazer de se revelar a nós. Amém? Fala para o teu irmão: Deus tem prazer de se revelar a você. Amém? Deus tem prazer. A Bíblia conta a história, fala de um Deus que se revela o tempo todo. Ele está sempre se revelando. E por que Deus tem prazer em se revelar a nós? Por quê? Porque Deus não quer que a gente ande tateando no escuro. Deus não quer que a gente caminhe ou viva a nossa vida cristã sem parâmetros, sem entender o que está acontecendo. Por isso eu creio que Deus, como é um bom pai que ama os seus filhos, Deus tem prazer em se revelar a nós. Então, nós não temos nenhuma dificuldade, ou não deveríamos ter nenhuma dificuldade em conhecer a vontade de Deus, partindo dessa verdade de que Deus quer se revelar a nós. Deus não está brincando de esconde-esconde com a gente. Amém? Pelo contrário, Deus ele quer se revelar a nós, Ele quer se mostrar a nós. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você tenha clareza de quem Ele é e da sua vontade. A segunda coisa que eu quero destacar para nós conversarmos um pouco sobre a vontade de Deus é que a grande dificuldade que nós temos com esse tema tão pouco é a verdade revelada de Deus, ou a vontade revelada de Deus, porque ela está expressa nas Escrituras. Então, se você quer conhecer a Deus, se você quer conhecer a vontade de Deus, basta você ler a Bíblia. Amém? Basta você ter uma relação íntima com as Escrituras, conhecer as Escrituras. Por isso a Bíblia fala: o meu povo carece por falta de conhecimento. Então a ignorância cobra um preço alto para nós. Então, à medida que eu leio a Bíblia e que eu dedico tempo à reflexão, à leitura, à meditação nas Escrituras, eu estou conhecendo mais a respeito de Deus, porque Deus se revela nas suas Escrituras. E Deus revela também a sua vontade nas Escrituras. Então, tanto da parte de Deus, do desejo de Deus se revelar a nós, quanto as Escrituras que foram deixadas para nós não deveríamos ter muita dificuldade com relação a esse tema. Vocês concordam comigo? Mas o que nós experimentamos na prática é, de fato, alguma dificuldade com relação a esse tema. E eu gostaria de refletir com vocês um pouco sobre, eu coloquei como problema, mas não vou colocar como problema, mas como uma barreira, muitas vezes, que nós enfrentamos quando se trata da vontade de Deus para a nossa vida. Quantas vezes você já se perguntou assim: qual é a vontade de Deus para mim? Quem já fez essa pergunta? Afinal, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que Deus tem uma vontade?
E será que essa vontade diz respeito à minha vida? Será que eu nasci com um propósito? Será que eu tenho um chamado? O que será que Deus tem para mim? É uma pergunta que é muito recorrente. As pessoas muitas vezes perguntam em aconselhamento, em conversas. É um tema que habita o nosso coração. Mas eu creio, queridos, que a barreira que nós enfrentamos, a dificuldade que nós temos com relação à vontade de Deus, se dá pelo fato de que nós já estamos completamente comprometidos com nossas próprias vontades. Nós somos seres cheios de todo tipo de vontades e desejos. Alguém se identifica com isso? A nossa vida se resume em uma busca obstinada por realizar nossas vontades, alcançar nossos sonhos, aquilo que julgamos ser o melhor para nós. Estamos ocupados demais com nossos próprios anseios e fascinados com a visão de futuro gerada nos desejos mais profundos do nosso coração. O que eu quero dizer com isso é que talvez a barreira que nós temos com relação à vontade de Deus seja pelo fato de nós já termos vontades demais. E, portanto, não há muito espaço para essa tal vontade de Deus, uma vez que nós já estamos ocupados demais, comprometidos demais com as nossas próprias vontades, com os nossos próprios desejos, com os nossos próprios sonhos. Então, nós construímos a nossa vida em torno dessas coisas, não é, pessoal? Ou eu estou sendo muito duro aqui? É real. E assim nós vivemos as nossas vidas. Nós idealizamos coisas, nós recebemos influências, informações de todo tipo e nós então planejamos a nossa vida. Então nós temos as nossas vontades, o que eu quero, o que eu desejo, os meus sonhos, e eu fico fascinado por isso, porque isso enche de certa forma o nosso ego, o nosso coração. E eu falo, eu tenho sonhos, eu tenho anseios, e nós construímos a nossa vida em torno dessas coisas. Portanto, não há muito espaço para Deus, não há muito espaço para a vontade de Deus. Como um copo cheio, ele já está cheio. Não dá para encher um copo cheio, não é, pessoal? Não dá para a vontade de Deus se manifestar na nossa vida se nós já estamos cheios das nossas próprias vontades. Portanto, fica meio difícil. Eu acho que essa talvez seja a grande luta que nós temos na nossa vida. Talvez aí esteja o grande embate da nossa vida. Afinal, o que eu quero viver? Aonde eu vou construir a minha vida? Em volta do que eu vou construir a minha vida, as minhas escolhas? Porque nós vivemos grande parte das nossas vidas assim, correndo atrás dos nossos sonhos. É ou não é? Quem já ouviu essa frase? Corra atrás dos seus sonhos. É ou não é? É uma frase bonita, não é, pessoal? Dá um gás, né? Quem não sonha, não realiza. As frases de efeito, né? E eu não estou dizendo que sonhar é errado. E não estou dizendo que ter desejos e vontades seja errado. O problema está quando nós fazemos da nossa vontade um Deus na nossa vida. Quando nós colocamos a nossa vontade no trono da nossa vida. E então nós passamos a servir a nossa vontade. E nesse cenário não há espaço para Deus. E não há espaço para a vontade de Deus. Então nós vamos vivendo a nossa vida, nós vamos conquistando aquelas coisas que nós, a princípio, achamos que eram necessárias e importantes. Então nós vamos construindo assim a nossa vida, até o momento que nós começamos a perceber que alguma coisa está errada. Porque
por mais que a gente alcance sucesso, talvez, em algumas áreas da nossa vida, e por mais que a gente alcance sucesso a partir da perspectiva daquilo que o mundo e a sociedade diz que é sucesso, nós continuamos com aquela sensação de vazio na alma. Nós continuamos com uma sensação de insatisfação, apesar dos sucessos que talvez a gente tenha. E é nessa hora em que talvez os nossos castelos de areia começam a ruir, e que a gente talvez comece a se questionar se é de fato essa vida que nós deveríamos viver. Às vezes é diante da dor e da frustração que nós temos a oportunidade de considerar que talvez haja um outro jeito de se viver a vida. A vida do jeito de Deus. E não a vida do nosso jeito. Porque a vida do nosso jeito é aquela vida que está toda montada para satisfazer os nossos próprios desejos e anseios. E a vida do jeito de Deus é uma vida que tem como prioridade viver uma vida agradável a Deus e à vontade de Deus. Lá em Romanos, o capítulo 12, verso 2, um texto que nós já passamos aqui várias vezes, na sala de apoio, já falamos muito sobre esse texto também. Romanos 12, 2. Capítulo 12, verso 2. Paulo fala, traz uma verdade tão... eu oro a Deus para que os seus olhos se abram e você entenda a revelação do que Paulo está falando aqui. Paulo ele diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então Paulo está dizendo assim: olha, queridos, você que está em Cristo, você que crê que Jesus é seu Senhor e Salvador, você que está numa relação genuína com Cristo, não viva como as pessoas deste mundo vivem. Em uma outra versão diz: não se conforme, ou não tome a forma, mas deixe Deus transformar a mentalidade de vocês. Então Paulo está dizendo assim, queridos, confrontem os seus desejos, confrontem as suas vontades, porque provavelmente elas foram feitas, elas foram moldadas a partir da perspectiva do mundo. Porque a tua mente, ela foi trabalhada, e essa mentalidade que foi sendo desenvolvida, ela tende, ela está inclinada a fazer você olhar para o mundo e fazer você acreditar que se você viver uma vida segundo as suas vontades, você vai chegar lá, você vai saciar a sede da tua alma. E Paulo está dizendo: não, queridos, você não é essa vida que Deus chamou você para viver. E aí ele diz que quando nós então confrontamos a nossa vida com referência àquilo que nós construímos a partir das verdades do mundo, e nós permitimos então que Deus venha mudar a nossa maneira de pensar, aí Paulo diz assim, ou a partir daí, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aqui Paulo define claramente o que é a vontade de Deus. Se alguém te perguntar um dia e falar assim: poxa, o que é a vontade de Deus? A Bíblia define a vontade de Deus. A vontade de Deus é aquilo que é bom, perfeito e agradável a... Tem muitas pessoas que terminam esse versículo antes do final. As pessoas dizem assim: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ah, glória a Deus, né? E se esquecem de dizer que é bom, perfeito e agradável para quem?
para Deus, porque a vontade é de quem? A vontade é de Deus. Portanto, a vontade de Deus, queridos, ela é tudo aquilo que é bom a partir daquilo que Deus quer. É perfeito a partir daquilo que Deus definiu. E é agradável a partir do plano e do propósito dele. Não tem nada a ver comigo ou com você. Porque quem está no trono é Ele. Amém, queridos? Ele quem governa, Ele quem decide, Ele é Deus. E portanto, só diz respeito a Ele. Então, queridos, aqui há uma decisão a ser tomada. E a decisão, ela vem com uma escolha e com uma renúncia. Quando eu digo, Senhor, eu quero viver a Tua vontade, você vai estar dizendo, Senhor, eu abro mão da minha. Eu abro mão da minha vontade, eu abro mão dos meus anseios, eu abro mão dos meus desejos para então viver a Tua vontade. Então eu me esvazio de mim mesmo, para que então o Senhor me encha. Faz sentido para vocês, queridos? Vocês lembram da oração de Jesus lá no Getsemane? Uma oração, talvez uma das mais conhecidas da Bíblia. Quando Jesus está prestes a ser preso e levado a julgamento, ele vai orar, ele deixa os discípulos ali, ele vai orar, e ele está orando, ele está falando com o Pai, e ele está conversando com o Pai, e ele está dizendo, Senhor, eu percebo o que se aproxima, e é muito duro. Eu estou usando aqui palavras minhas. Amém? Estou parafraseando. Está dizendo, não, isso está escrito na Bíblia. Pai, está doendo. E eu percebo que a hora chega. E ele faz uma oração muito bonita. A oração de um homem diante de uma escolha. E a oração de Jesus é assim: Pai, se possível, dá um jeitinho. Pai, se possível, me livra dessa. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Nessa oração o que nós vemos é um homem aflito, angustiado, sentido na sua carne, na sua natureza humana, uma aflição, e o texto diz que ele soava como gotas de sangue. É a forma como o autor ali, descreveu aquele momento de angústia, de luta pessoal. E ali Jesus ele é levado a tomar uma decisão, e ele fala, Senhor, se possível me livra desse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. E naquele momento, então, Jesus ele se rende, e ele escolhe viver a vontade do Pai, a despeito de toda a luta, e de toda a angústia, e de todo o sofrimento que ele haveria de experimentar pouco depois. Porque, queridos, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável a Deus, não necessariamente a mim e a você. Por isso que eu creio que aqui há uma grande dificuldade nossa, porque nós temos que abrir mão de coisas que são associadas diretamente a prazer. Amém? Porque sonhos dizem respeito ao quê? A prazer. Então nós temos sonhos, nós temos vontades que remetem a coisas que preenchem o nosso ego, ou que trazem, ou que agregam a nossa vida, para nós colocarmos no lugar a vontade de Deus.
que não está sob o nosso controle, que não está sobre a nossa gestão e que não é algo necessariamente bom, perfeito e agradável para a nossa natureza humana. Por isso que eu creio que é um grande desafio. Tudo que diz respeito a morrer para a gente, tudo que diz respeito a se esvaziar, é muito difícil, principalmente nos nossos dias. Na verdade, eu creio que todas as gerações tiveram a mesma luta, mas hoje a nossa geração é totalmente bombardeada por prazer, pela satisfação da alma, da natureza humana, da carne, e até o Evangelho se tornou muitas vezes isso. Uma mensagem dizendo que, sabe, você vai ter agora as coisas que você sonha em Deus, isso, sabe, o Evangelho se tornou uma coisa estranha. Só que o Evangelho é cruz, o Evangelho é morte, é morrer para si mesmo, é se esvaziar de si mesmo. Então é uma escolha que requer sacrifício. E eu creio que Jesus é o maior exemplo para nós, e Ele é a nossa referência. Jesus precisou fazer essa escolha. Queridos, eu digo para você nessa noite, você também vai precisar fazer essa escolha, se você deseja viver a vontade de Deus. Se você deseja, ou se você ousa dizer para o Senhor: Senhor, nessa noite eu faço uma escolha, eu escolho viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então eu me esvazio de mim mesmo e eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. É uma oração, é uma bela oração. É a oração que Jesus fez. E é uma oração que eu gostaria de te estimular e te encorajar a fazer. Porque é uma grande aventura. Na verdade, nós nos enganamos, porque nós achamos que quando nós temos planos bem estruturados e nós construímos a nossa vida em volta das nossas vontades, nós achamos ridicularmente. Existe a palavra? Não existe. Acredito que sim, ridiculamente. Você está ridiculamente bonito nessa noite. Nós acreditamos que nós estamos no controle de alguma coisa, quando na verdade nós não temos controle de nada, mas nós nos enganamos e nós achamos que estamos no controle de alguma coisa. Mas quando eu me esvazio e eu falo: Senhor, eu quero ver a tua vontade, você então embarca numa aventura, aonde quem está no leme da sua vida é Cristo. Quem lidera a sua vida não é mais a sua vontade, mas é Deus que governa a sua vida e que reina sobre você, e que a partir desse momento você está disponível para então a vontade de Deus se manifestar sobre você, e você passar a viver coisas que talvez você nunca imaginasse viver. E eu não estou falando somente de coisas extraordinárias, maravilhosas e prazerosas, mas também de coisas difíceis, de sacrifícios, de preço a ser pago. Eu lembro que quando eu senti no meu coração o desejo de servir a Deus, eu tomei uma decisão. A decisão era me dedicar a Deus e fazer faculdade teológica. A minha mãe me procurou e ela disse assim: filho, que legal, né? A minha mãe orou muito para me converter, depois ela orou para me desconverter um pouco. A gente hoje é pai, né? E a gente sabe o sentimento, né? E eu sei o coração dela, tadinha, ela queria me ajudar. Ela falou: não seria melhor você fazer uma faculdade?
uma faculdade que você tivesse futuro, né? Alguma coisa assim, que talvez tivesse uma segurança, né? Um conselho de mãe, preocupada. Afinal, isso nos anos 90, perspectiva que você vai ter de vida, né? E eu entendi a minha mãe, e eu dei um abraço nela, e eu falei: mãe, obrigado pelo seu conselho, mas eu entendi um chamado e eu creio que Deus vai cuidar de mim. Está cuidando. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós, né, amado? E eu não sei porque eu falei isso. Talvez seja para você alguma coisa, se a pessoa toma uma decisão. Mas eu fui, lembrei, eu fui para a faculdade e eu fui viver a vontade de Deus para a minha vida. E fiz a minha matrícula na faculdade e naquele dia eu descobri que as minhas aulas seriam no sábado. Parte das minhas aulas seriam no sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. Tinha aula durante a semana e também no sábado. E como todo bom paulistano, surfista, sábado para mim era dia de ir para a praia. E naquele dia eu descobri que a vontade de Deus doía. Eu descobri que a vontade de Deus tinha a ver um pouco com sacrifício, tinha a ver um pouco com se esvaziar de si mesmo. E eu estava falando isso hoje de manhã e aqui que me lembrou de um detalhe importante. Eu só tinha 20 anos. Quando você falou isso, fez toda a diferença, sabe? Porque hoje eu olho para mim com 50, infartado, cansado, como que faz? Mas com 20 anos, eu queria ir para a praia. E todos os meus amigos iam para a praia. Sexta-feira tinha uma reunião em casa. Depois da reunião, a galera ia para a praia pegar onda. E eu não ia mais. Eu ia estudar. Eu ia ler, fazer resumo. Super legal. Ler 7 livros ao mesmo tempo. Passar o sábado inteiro numa sala de aula, enquanto os meus amigos estavam surfando. Eu acho que eu fiquei até um tom de branco, até estranho nessa época. E ali foi que eu percebi que eu tinha encontrado a minha esposa, porque ela ficava comigo, sempre que ela podia, né, amado? Ela ficava na sala de aula, era lá, eu tinha um fichário, ela sentava do meu lado, ela gosta de escrever, ela ficava escrevendo. Eu falei, encontrei uma companheira de verdade, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou dando um exemplo aqui da vida, de que quando você diz, Senhor, seja feita a tua vontade, significa uma grande aventura e uma vida cheia de propósito, mas também significa um se esvaziar e morrer para si mesmo. Então naquele tempo foram anos onde eu precisei me afastar de coisas que eu gostava muito e me davam muito prazer. Então a vontade de Deus não parecia boa, nem perfeita, estava longe de ser, e agradável. Para mim não, mas para Ele era. Porque eu entendi que não era mais sobre mim, era sobre Ele. Então durante alguns anos eu preguei a minha prancha na cruz. E eu crucifiquei a minha prancha. E ali eu deixei ela. Porque entendi que eu precisava abrir mão de algumas coisas para viver a vontade de Deus. Lembra de Jesus? Jesus, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Assim também a vontade de Deus significa você se esvaziar cada dia um pouquinho.
e entender que Deus tem outros planos para a tua vida. Mas eu não quero dizer, queridos, que a vontade de Deus seja somente situações difíceis, sabe? Eu vou para a vontade de Deus, então agora seja sinônimo de coisa ruim. Não, queridos. Significa que a vontade é dele. Significa que vai ser sempre bom, perfeito e agradável para ele, mas não necessariamente para nós em todo o tempo. Então, durante aqueles anos eu sacrifiquei algo e eu esqueci daquilo, eu não fiz daquilo um ídolo, eu me esvaziei e disse: Senhor, eu quero o Senhor, eu quero viver para o Senhor. E passado um tempo, Deus pegou a prancha e me devolveu uma prancha. E ele falou assim: Serginho, estou aqui, parafraseando um diálogo que tive com Deus. Ele pegou a prancha e falou: eu quero te devolver algo que um dia você me deu. E agora eu quero usar isso no seu ministério, porque você vai me servir e eu vou te usar para falar do meu amor para uma comunidade, a comunidade do Sul. Então, algo que eu havia dado a ele, entregado a ele, depois ele me devolve. É mais ou menos como Abraão e Isaac, onde Abraão ele sobe para sacrificar Isaac e Deus devolve Isaac, porque Abraão matou Isaac no seu coração. Ele sacrificou aquilo que ele tinha de mais precioso. Queridos, eu quero dizer para você que você só vai viver a vontade de Deus na tua vida no dia que você sacrificar tudo aquilo que pode se colocar no lugar de Deus na tua vida. E nessa hora você vai começar a experimentar um derramar do céu sobre a tua vida, porque à medida que você se esvazia, então Deus vai te preenchendo, vai te enchendo com a presença dele e com a vontade dele. E eu dizia de manhã que Deus ele é maravilhoso, porque aquilo mesmo que eu sacrifiquei, depois ele me devolveu e ele me deu o privilégio. Eu digo que foi e é um privilégio poder servir a Deus com essa identidade que nós temos, de pregar o Evangelho da maneira como nós pregamos para um público. E eu tive a oportunidade de, durante 12 anos, servir a Deus como diretor dos Surfistas de Cristo. Deus me devolveu minha prancha e ainda me colocou à frente de uma missão para pregar o Evangelho para surfistas. E durante todo esse tempo eu pude experimentar as coisas maravilhosas que eu jamais poderia sonhar. Eu poderia sonhar, mas dificilmente eu poderia alcançar se não fosse através da vontade de Deus. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Que num momento talvez pareça sacrifício para você. Talvez num primeiro momento seja isso que você vai experimentar, o se esvaziar, mas ele não vai te deixar vazio, ele vai te preencher com a presença dele, com a vida dele. E aí você vai poder viver uma vida cheia de propósito. E a segunda coisa que Paulo, eu falei bastante sobre isso, né? Aleluia. Talvez não dê tempo de falar tudo no resto, mas Deus está ministrando, amém? Amém. A segunda coisa que Paulo pede em favor dos colossenses é que eles também fossem cheios da sabedoria e da compreensão que o Espírito Santo dá. Amém? Então ele pede duas coisas: que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus e cheios de sabedoria e compreensão. Por quê? Porque as coisas espirituais elas só podem ser discernidas de forma espiritual. Ou seja, uma vez que eu falo: Deus, faça a tua vontade na minha vida, e então a vontade de Deus começa a se manifestar, nós vamos precisar de sabedoria e de discernimento e compreensão que vem do Espírito Santo, para nós entendermos as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Porque parte da nossa dificuldade em viver a vontade de Deus, ou viver uma vida agradável a Deus, é nós entendermos aquilo que Deus está fazendo em determinados momentos da nossa vida. Porque às vezes parece que tudo vira de ponta cabeça. Às vezes parece que as circunstâncias elas se voltam contra nós e fica tudo meio estranho, a nossa vida fica meio... Quem já sentiu essa estranheza?
E aí nessa hora nós precisamos do Espírito Santo para nos mostrar qual o propósito de Deus através daquela situação que nós estamos vivendo. Porque o problema não é viver a situação, o problema é nós não entendermos o que nós estamos vivendo. Então eu creio que Paulo, quando ele ora aqui aos Colossenses, ele está dizendo justamente isso, que eles sejam cheios de sabedoria e de compreensão, para que à medida que eles vão vivendo a vontade de Deus, à medida que eles vão vivendo a jornada cristã, eles possam dar o significado correto às circunstâncias que eles vão enfrentar na vida. Talvez você esteja passando por uma situação hoje difícil. Talvez você esteja passando por um momento de escassez ou um momento de sacrifício. E talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo. A minha oração é para que não falte a você sabedoria, graça, entendimento e compreensão daquilo que Deus está fazendo através dessa situação. Lá em Mateus, no capítulo 13, Jesus ele fala sobre a parábola do semeador, e ele faz uma afirmação interessante. Mateus 13, 13 a 15, ele diz assim: é por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas. Ele está ali diante de um grupo de pessoas, ele conta essa história. E os discípulos eles querem entender o que Jesus está ensinando. E ele fala: olha, por isso que eu falo com parábolas. Por quê? Porque elas olham e não enxergam. Elas escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas, o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria. Jesus está dizendo que as coisas que ele estava ensinando ali só poderiam ser compreendidas pelo Espírito de Deus, porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por que eles tinham olhos e não enxergavam? Porque eles estavam olhando com os olhos naturais, e os olhos naturais eles não mostram a realidade de Deus. Por que eles ouviam, mas não escutavam? Por que eles não conseguiam entender? Porque eles estavam vivendo na esfera natural. Então, queridos, eu quero dizer para você que para você viver a vontade de Deus, você precisa ter os olhos de Deus. Você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa discernir as coisas espirituais a partir da sabedoria que Deus dá. E aí nessa hora você vai começar a entender aquilo que Deus está fazendo através ou por meio daquela circunstância pela qual você está vivendo. E aí aquilo vai começar a fazer sentido para você. E aquilo vai te encher de esperança e de propósito para que você possa continuar firmado, vivendo, seja quais forem as circunstâncias pelas quais você está passando. Porque você vai ver com os olhos de Deus. Você vai entender as coisas através do discernimento que o Espírito Santo dá. Eu quero te encorajar nessa noite, queridos, a você, sempre que estiver passando por uma situação que às vezes você não vê propósito, ou que pareça extremamente contraditória, a você não se entregar à racionalidade, a você não entrar numa matemática humana, sabe, de 2 mais 2 é 4, sabe, de fazer a leitura humana disso, mas de você orar e pedir ao Espírito Santo para que Ele traga a você revelação e entendimento e abrir os olhos, os teus olhos espirituais, para que você veja o que Deus está fazendo por trás daquela situação. Lembra que nós falamos na semana passada sobre Jesus? Os judeus não receberam a Jesus,
não reconheceram nele, não viram nele o Messias, porque esperavam um líder político, um líder religioso, um líder, sei lá, um general, um líder, está fugindo a palavra, qualquer coisa menos aquela coisa que apareceu. Um homem simples, que nasceu numa família simples, numa cidadezinha que não acontecia nada demais naquele lugar, um homem que era um carpinteiro, e não, eles não queriam, não era isso, mas eles não conseguiram receber a Cristo como Messias. Por quê? Porque eles estavam olhando para Jesus com olhos naturais e não estavam conseguindo perceber o que Deus estava fazendo em Cristo Jesus. E muitas vezes acontece conosco, nós entramos numa jornada da mente humana de querer entender as coisas e nós estamos patinando porque a nossa mente não consegue, não alcança as coisas de Deus. Então eu queria te encorajar essa noite a você orar ao Senhor, falar: Senhor, porque eu tenho vivido essas situações na minha vida. Eu tenho orado isso, sabe, queridos? Nós temos vivido situações assim. Eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido: Senhor, mostra o que o Senhor está fazendo. Eu não me importo de viver isso, está tudo certo, o Senhor está no comando, o Senhor está liderando a nossa vida, mas abre os nossos olhos para que a gente possa ver e perceber e se alinhar àquilo que o Senhor está fazendo, para que então, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, ainda que a gente passe pela dificuldade que for, a gente passa cheio da Tua presença e passa com um propósito, e isso vai renovar nossa esperança de que o Senhor continua no comando das nossas vidas. Eu quero terminar aqui, amém, queridos? Eu tinha mais duas coisas, mas eu não quero seguir, porque senão vai ficar muito tarde. Mas eu sinto no meu coração que Deus falou aquilo que Ele precisava falar nessa noite. Se você deseja viver uma vida que agrada a Deus, a única maneira de você fazer isso é vivendo a vida de Deus. E aqui fica um convite para você considerar a possibilidade, talvez, quem sabe, de dizer não para você mesmo e um grande sim para Jesus. De dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E seja lá o que o Senhor tem para mim, que o Senhor me enche de sabedoria e de discernimento, para que eu possa ver tudo isso através dos teus olhos, ter clareza de entendimento daquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida, seja nos dias bons, seja nos dias difíceis, mas que seja essa a nossa jornada, que seja essa a nossa vida. Eu creio que esse é um grande passo à maturidade espiritual, queridos. Quando nós oramos essa oração, nós damos um grande passo em direção à maturidade espiritual, porque nós deixamos de ser meninos na fé, nós deixamos de ser controlados pelas circunstâncias, deixamos de ser controlados pelo nosso ego, deixamos de ser controlados pela nossa própria vontade, pelos nossos desejos. Não tratamos a Deus como um mero espectador da nossa vida, mas nós escolhemos colocá-lo no centro de todas as coisas, reinando sobre tudo que nós somos, sobre tudo que nós temos, dizendo: Senhor, eu quero viver a tua vida. Eu estou cansado de viver a minha própria vida. Eu estou cansado de servir aos meus próprios desejos. Eu quero te servir com todo o meu coração. E nessa hora eu creio que você vai começar a alinhar teu coração ao coração de Deus e começar a viver uma vida que Ele escolheu para você, e não a vida que você, de forma egoísta, sonhou para você mesmo.
Amém, queridos? Amém. Eu não sei qual é a vontade dele para você, mas eu posso afirmar com toda certeza: é bom, é perfeito e é agradável para ele. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, eu te agradeço, Deus. E eu me constranjo, Senhor, porque o Senhor tem falado tanto nesse lugar. E eu tenho aprendido muito com o Teu Espírito. Eu tenho aprendido muito com aquilo que o Senhor tem falado nesse lugar. Pela Tua simplicidade, pela forma delicada como o Senhor tem ministrado as nossas vidas. E eu quero te agradecer por isso, Senhor. Que nós temos o privilégio de ouvir a Tua voz e a oportunidade de nos posicionarmos de uma forma que te agrada. Nós cantamos, Senhor, que nós somos como o vento, somos como fumaça. A vida passa tão rápido, Senhor. E nós não teremos outra oportunidade a não ser essa vida, de viver de uma forma que talvez tire um sorriso do Senhor. De que alegre o teu coração. Eu quero orar pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, Senhor, para aqueles que estão na live também. Que a gente encontre tempo, disposição, fé, coragem, de nos colocarmos diante do Senhor e escolhermos a Tua vontade em detrimento da nossa vontade, de escolhermos viver aquilo que o Senhor sonhou para nós, e não os nossos próprios sonhos egoístas. De vivermos vidas plenas, de sermos realizados em Ti, Senhor. Ainda que seja difícil, ainda que exija de nós um sacrifício, uma luta grande, não importa, Senhor, importa que o Teu nome cresça, importa que a Tua glória seja manifesta, porque é sobre Ti, não é sobre nós. É sobre o Teu nome, não o nosso nome. É sobre a Tua glória e não a nossa glória, Senhor. Por isso, Senhor, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, assim aqui na terra como é no céu. Eu oro, Deus, para que a Tua vontade seja manifesta em todas as vidas, famílias deste lugar. Eu oro, Deus, para que do céu o Senhor derrame sobre nós grande medida da provisão, do conhecimento, da sabedoria de quem Tu és, para que nós possamos crescer no conhecimento e no amor, para que nós sejamos transformados à imagem de Cristo,
pequeninos jogados de um lado para o outro, como as ondas do mar, mas vivamos uma vida cheia de poder, cheia de propósito, cheia de significado. A vida do jeito de Deus, a vida do seu jeito, Pai, e não mais a vida do nosso jeito, a vida do jeito que o Senhor quer, a vida do jeito que o Senhor planejou, a vida do jeito que o Senhor sonhou para nós. Que seja a tua vida em nós, nessa noite.